Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Índice Bovespa apresentando aqui agora uma queda de 0,18%, uma estabilidade dentro do dia de hoje, um candle de indefinição. Enfim, seguindo dentro de um processo de correção da sua tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, com a região de suporte importante passando aqui nessa faixa de preço. Primeiramente, em 97.821, que está muito em cima, pode alterar um pouco o valor desse fechamento, porque está dentro do leilão de fechamento, e depois na faixa dos 97.457 pontos. São os suportes mais importantes nesse momento para o índice Bovespa. Abaixo disso, tem aqui uma tentativa, um fundo que vai ser mais visível no gráfico de intraday, gráfico até de 120 minutos, esse fundo aqui, que seria a região dos 97.068 a 96.782, mas o mais relevante mesmo em termos da tendência de alta do gráfico diário está aqui nessa mínima, principalmente na mínima, em 95.685 pontos. Enquanto se mantiver acima desse fundo aqui, proporcionando nova sinalização de alta no decorrer dessa semana, que por sinal é a semana mais curta, tende ainda a manter aí a perspectiva mais de alta para o índice Bovespa, que segue dentro da tendência de alta e por enquanto 4 pregões aqui basicamente corrigindo, dentro de 4 pregões que teve esse movimento aqui de subida. Lembrando de se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem a imagem inscreva-se, passa o cursor do seu mouse em cima dela, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Deixa aí o sino das notificações ativado para você ser avisado sempre que tiver um novo conteúdo publicado aqui, um novo vídeo publicado no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, também as informações relevantes e carteiras de ações, exponencial e perspectiva, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, que basicamente é preencher um formulário de cadastramento e cadastrar meu número nos seus contatos do Telegram. A partir daí a gente consegue te cadastrar para que você possa receber todas as informações em tempo real no seu celular, no seu desktop e testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo para os futuros, lembre-se também de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Agradeço de imediato. Temos aqui o índice futuro no dia de hoje apresentando o quê? Seguindo basicamente dentro da sua tendência de baixa. Abriu bem o pregão, tentou aqui subir e gerar uma sinalização mais relevante para cima dessa zona aqui de resistência, que eu cheguei a comentar durante a live das 10h45. E aqui a gente teve uma perda de força justamente na região dos 99.285 pontos a 99.380. Zona mais importante de resistência para o mini índice. Então o mini índice, se a partir de amanhã fizer algo nesse sentido aqui, gerar essa formação de um W, muda a tendência no G60, gera a sinalização de fundo no gráfico diário, que seria basicamente fazer algo assim, gera sinalização de fundo, mas por enquanto, dentro do que está acontecendo aqui, ainda fica uma expectativa um pouco maior de se ter algo mais para baixo no mini índice, ou seja, de poder ter até a perda dos 98.460 pontos. Voltando para o gráfico intraday, dentro deste atual movimento de baixa, apesar de estar em cima de um patamar de suporte, sinalização de topo descendente no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice através do gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa, abre subindo, já vem aqui principalmente fechando para cima desse patamar aqui das médias, jogar aqui até num gráfico de menor periodicidade, desculpe, nas médias do intraday. Vem aqui para cima, faz uma primeira hora de pregão, fechando para cima dos 99 mil pontos, 99.005, ou rompendo os 99.005, aí fica mais interessante para se buscar a operação de compra, preferencialmente através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta. Mas nesse momento fica mais para se trabalhar na venda, enquanto tiver principalmente abaixo até desse nível aqui, eu vou deixar jogar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro o nível que eu estou querendo dizer, que é essa região aqui, uma região que isso aqui para trás ficou pouco tempo acima, aqui virou um topo, aqui virou um fundo, aqui fechou uma vez abaixo, voltou para cima, de novo bate e fica testando como um patamar de suporte, agora volta para baixo. Enfim, voltou para cima dessa região, passou a gerar fundo ascendente
ou pivô de alta no gráfico de 10, 8, 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. E aí colocando um valor, seria uma região ali na faixa dos 98.875 a 98.900. 98.875 a 98.900, que é próximo aqui já do patamar que eu já tinha mencionado. Enfim, se voltar aqui para cima dessa região, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, mas por enquanto mais para venda ou mini índice. Ou a outra forma, logicamente, de pensar em compra é se abre caindo, vem aqui para baixo e gera sinalização de alta, de iniciar um movimento de subida no G60, sinalização de alta superar a máxima da hora anterior, seja no G60 ou no G30, aí sim volta a ficar interessante para buscar a operação de compra. Melhor ainda se essa operação de compra, depois que gerar o sinal de alta no G30 ou no G60, for acima desse patamar, usando a região aqui dos 98.635 como um patamar de suporte, para apoiar aí operações de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, após aguardar o sinal de alta no G60 ou no G30. Indo para o dólar, no dia de hoje a gente tem o dólar com a tendência, com o dia de indefinição, e a tendência está indefinida, porque o dólar faz aqui uma sinalização de superação dessa máxima. Dá para considerar que aqui tem um W, que aqui é a mudança de tendência? Até dá para considerar que isso aqui é um W, tem uma mudança de tendência no sentido de tendência já de alta. Mas como tem ali as médias já em cima do dólar e sendo respeitadas, eu fico mais para um cenário de indefinição da tendência de curto prazo. E aí dentro desse contexto, o fato é que o dólar ainda está dentro de um movimento de alta no gráfico diário, mas respeitando a resistência principal, que vai de 3.900, brigando com os 3.900, mas principalmente 3.905 a 3.910. Lembrando que acima disso o dólar vai ter resistência ali na faixa dos 3.921, 3.923. Essa seria a outra região mais relevante ali de resistência, que foi testada no pregão de hoje, no fundo ali no gráfico diário, e acima disso os 3.937 a 3.940. Então são os níveis mais próximos aí de resistência para o dólar. Ainda tem na realidade 3.930, que é um patamar também de resistência para o dólar. Indo agora para o gráfico intraday, nós temos o que? O dólar em uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes, e dentro agora de um movimento de baixa que voltou para um baixo de um patamar de suporte que não deveria ter voltado. Mas enfim, se o dólar abre subindo para cima da região de 3.903 e passa a proporcionar a partir do próximo pregão fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 3.903, isso no gráfico de 10, 8, 5 minutos, vai ficar mais para se buscar a operação de compra de day trade no dólar. Por outro lado, dólar abaixo dessa região aqui, ó, que se encontra, que é um nível de suporte de 3.899 a 3.897,50, veio para baixo dessa região, permanece com um movimento de baixo, veio para baixo e gera sinalização de topo para baixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de venda abaixo da região dos 3.899. Não ficaria mais para buscar a operação de venda. Então seriam esses os cenários aí que eu vejo para o dólar. Suporte mais relevante no dólar, abaixo dessa região que eu acabei de citar, vai ficar lá em 3.889 e depois 3.885. Se abrir forte em queda e já gerar a sinalização de topo para baixo de pelo menos ali essa região dos 3.889, também fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. E para compra, melhor ainda, acima dos 903. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,37%. Lembrando, eu fiz uma análise especial desse ativo, falando todos os detalhes de prazos maiores até o prazo menor. Ativo segue respeitando a zona de resistência. Como eu disse na análise especial, quanto maior for o tempo, aqui para quem já buscou uma compra no papel, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui. Seria uma das alternativas de operação de compra de swing trade, para quem tem um nível mais arrojado, assim como foi comentado na análise especial que foi feita nesse domingo, dia 16. Se ela ficar aqui mais tempo de lado, me chama a atenção mais para se buscar a operação de compra, porque ela está num momento importante ali no gráfico semanal e também aqui no gráfico diário, ou seja, no patamar de resistência. Quanto maior o tempo que ela patinar aqui, gerou um movimento mais limpo para baixo, sem ganhar muita força, depois uma nova sinalização de alta, chamaria atenção para compra. No gráfico semanal, lembrando, está aqui brigando com essa região aqui de antiga resistência, que funcionou aqui como um patamar de apoio para suporte, fechou uma vez acima, na hora que volta para baixo já passa a funcionar como resistência e de novo
essa região aqui um pouco mais funcionando como patamar de resistência, uma região ali por volta dos R$ 27, 27,02, está um pouquinho até acima desse patamar, enfim, patinando em cima dessa região. Então aqui para mim não está encaixando ainda a operação de compra de swing trade na PETR4. Olhando agora para Vale 3, dia de hoje com a baita queda na Vale, em queda de 2,12%, candle forte de queda e jogando o papel muito próximo ali da média móvel de 13 períodos para aquela região de suporte que eu tinha comentado. Fechou na mínima, R$ 50,25, região de suporte inclusive comentada não só na última análise semanal, mas na análise também da live do pregão de hoje. Região importante de suporte, fechou na mínima, dependendo no próximo pregão se gerar sinalização aqui para cima, daria para arriscar uma entrada no papel, até usando mesmo o gráfico de 60 minutos. Exemplo, abriu caindo, gerou uma sinalização de subida, seriam as alternativas de arriscar uma compra pelo gráfico de 60 minutos na Vale 3, que pode também ocorrer algo parecido na BRAP 4. Suportes abaixo dos 50,20, que foi onde ela fechou, R$ 50,00 no número redondo, a mínima aqui desse candle 49,66 e o gap que está aqui em R$ 49,23. YouTube 4, recomendação de compra no pregão de hoje, perdeu força mais agora para o fechamento do pregão, deixa eu só colocar aqui na questão do gráfico de 60 minutos, desculpe, gráfico de 1 minuto, leilão puxou para baixo a ação aqui em 0,44, estava brigando aqui com os 34,10 antes de entrar no leilão de fechamento. Compra recomendada na superação da máxima desse candle. A tendência no gráfico diário está configurada aqui para baixo nesse primeiro momento, mas optei pela entrada por conta da perspectiva de poder ter algo para cima, seja pelo gráfico semanal ou mesmo por ter batido numa região de suporte do gráfico diário, ter proporcionado ali uma possibilidade, uma sinalização de reversão e a chance de ter um movimento para cima. Então eu optei por arriscar essa entrada com stop abaixo de R$ 33,48, em R$ 33,47. Passando os dados dessa compra, 34,08, fechou aqui em R$ 33,95, pouco abaixo do nosso preço de entrada, 33,47 pontos de stop, isso representa uma perda de 1,79%. E um objetivo na faixa inicial, na faixa dos R$ 35,30, alocando 16% do capital total. Temos também posição em aberta em SAPR11, que fechou aqui em leve queda de 0,17%. Seguimos comprado no ativo dentro do movimento de subida, lembrando nossa entrada por volta dos 75,58. Recomendação por volta de 75,58. Se olharmos aqui para o papel e perder a mínima do pregão de hoje, já seria um sinal de topo descendente, o que poderia abrir espaço para se ter aqui algum movimento de baixa. Então, aqui já seria um dos pontos que a gente pode trabalhar com stop já de proteção, em 76,09, que é acima do nosso preço de entrada na SAPR11. Então, algo que, confirmando isso no início do próximo pregão, até mesmo antes da abertura do pregão, eu vou encaminhar uma mensagem para o seu celular, para o seu desktop, para que você possa reposicionar esse stop na SAPR11. DTEX 3, recomendação de compra no pregão de hoje se ela superasse a máxima do pregão de sexta-feira. Ela não conseguiu fazer isso, fechou aqui para baixo. Enfim, ainda continua ativo que eu monitoro no sentido de se gerar algum sinal mais relevante aqui para cima, de fundo, daria para arriscar uma nova entrada na ação. Lembrando que a gente arriscou já uma entrada aqui e saímos aqui com stop parcial nesse ativo, que o stop inicial era aqui nesse patamar. Então, ela já teria inclusive acionado esse stop aí, se tivesse ali na faixa dos R$ 9,91. Já bateu aqui, na verdade ela bateu em R$ 9,92, está batendo, se segurando em R$ 9,92. Enfim, se esse ativo conseguir superar a máxima de hoje, R$ 10,19, seria uma das alternativas de arriscar ainda uma compra na DTEX. CROT 3, dia de hoje de queda de 2,77%, ativo, eu vejo uma leitura, vou jogar até no gráfico de 2 dias para ficar um pouco mais limpa a leitura, movimento longo de subida que quebra uma sequência de topos e fundos descendentes, então de forma resumida seria isso aqui. Agora, vindo para um retorno do preço em cima de um patamar aqui de topo anterior, que é um patamar agora que tende a funcionar como suporte junto com a média, e pode aí nos próximos pregões, mais 1 ou 2 dias, gerar mais um candle aqui, gerar a sinalização de fundo nessa região. Então, ativo para ficar atento, dependendo da forma que for o movimento aqui para baixo. Sinalização de alta me chamaria atenção para buscar uma compra na CROT 3 de swing trade. Então, ativo que eu vou ficar aí no radar
nos próximos pregões. Não necessariamente tem de gerar entrada no próximo pregão, seria algo mais adiante. GGBR4, subida forte, superação de topos anteriores e agora um movimento chamado de pullback, né? O retorno do preço na zona de resistência do topo que foi rompido e voltou para fechar o gap. Gap de 14,17 a 14,15, a mínima de hoje foi R$ 14,15. Se esse ativo gerar algum sinal aqui de fundo a partir do próximo pregão, seria uma das alternativas de arriscar uma compra de fundo ascendente, tentando pegar o quê? Um movimento de alta no gráfico diário da GGBR4 da Gerdau, ações preferenciais. BID4, pregão de hoje, queda de 2,93%. Ação com uma tendência indefinida, movimento longo para baixo, um movimento longo para cima, movimento longo para baixo, está diminuindo as amplitudes aí dos movimentos. Mas por enquanto está dentro de um movimento de baixa, com a tendência indefinida no curto prazo, uma região importantíssima de resistência aqui por volta dos 64,86, região que ela parou de subir, tá aqui também tinha dado uma patinada, mas foi lá em cima, agora quando voltou, aqui já funcionou como patamar de resistência, que aqui anteriormente era uma região de topo. Nessa região que gerou a sinalização de topo, veio aqui um movimento para baixo, dependendo da nova sinalização de subida, dentro de um contexto de indefinição, seria uma das alternativas de arriscar uma compra mais afastado dos 64,86. A outra alternativa de entrada nesse papel seria de fundo, falando de swing trade, né, de fundo ascendente acima dessa região aqui de 64,86. Supera e gera sinalização de alta, de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário acima de 64,86. E pensando numa operação até de position, num prazo maior, está vindo aqui com essa, iniciou a semana para baixo e uma nova sinalização de fundo aqui no gráfico semanal, assim como aconteceu aqui, fica mais para se buscar a operação de compra na BID4 nas próximas semanas, pensando em position. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.